Olá, como vai? Tudo bem? Hoje vamos falar sobre a Escola de Frankfurt neste podcast. A Escola de Frankfurt foi a formação de um círculo de intelectuais que protagonizou a construção da teoria crítica da sociedade, constituindo uma corrente do pensamento marxista ocidental. Era uma geração de pensadores que havia experienciado o impacto das revoltas operárias que se alastraram pela Europa, sendo que alguns de seus colaboradores haviam inclusive sido militantes políticos nos conselhos operários das fábricas, como Marcuse, Koch e Neumann. O contexto histórico é a origem da Escola de Frankfurt. Os primeiros anos da República de Weimar, 1919 a 1933, foram de crise econômica e conflitos sociais. Havia greves, levantes comunistas e revoltas operárias e se erguiam barricadas periodicamente nas cidades mais populosas, como é o caso da Revolução de 1918 e da Revolta de Bremen. Nesse contexto, em 1923, é fundado o Instituto de Pesquisa Social ligado à Universidade de Frankfurt, Alemanha, por iniciativa de Felix Weil. Lá se reuniu uma série de filósofos notáveis como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Erich Fromm, Siegfried Krauke, Herbert Marcuse, Friedrich Pollock, Neumann, Karl Koch e Habermas. O evento crucial que marcou profundamente a trajetória da Escola de Frankfurt, o verdadeiro alarme de incêndio para a barbárie moderna, foi a Segunda Guerra Mundial. A maior parte dos membros da Escola de Frankfurt, de origem judaica, foi perseguida, o que forçou o exílio. Alguns não sobreviveram. Não à toa, os estudos dos autores sobre as experiências fascistas sempre se detiveram sobre o problema da personalidade autoritária. Nesse sentido, a psicanálise e a teoria freudiana tomaram, junto ao marxismo, um papel central. Em 1953, o Instituto volta a funcionar em Frankfurt e até hoje reúne pensadores que, de alguma maneira, retomam o pensamento marxista em sua nova base. Características e a teoria crítica da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt tinha como pressuposto dar sequência ao pensamento marxista, que até então não era estudado academicamente, e ao mesmo tempo renová-lo a partir das necessidades da época. Para isso, criou um programa de pesquisas multidisciplinares que não buscasse exclusivamente a formação de especialistas e que não produzisse ou reproduzisse a lógica universitária que separava formação técnica de formação de pesquisa, processo que até então produzia uma elite acadêmica. A teoria crítica teve uma grande influência na sociologia contemporânea e tornou-se um marco histórico para o pensamento universitário ocidental, e até hoje inspira todos aqueles que pretendem investigar a sociedade capitalista ou capitalista em que vivemos. Para os pensadores da Escola de Frankfurt, o trabalho teórico era uma busca por decifrar a negatividade latente das contradições sociais da modernidade capitalista, o que demandava uma recusa da perspectiva positivista da sociologia clássica, mas também da neutralidade das ciências sociais tradicionais. Era necessário, então, desconstruir a separação entre saber científico e prática política. No primeiro momento, os autores se interessaram pela integração entre análise social e filosofia, assim como recusavam a separação entre teoria e prática, pilar da teoria tradicional. Como diretor da Escola de Frankfurt, Horkheimer criou um programa de pesquisa interdisciplinar sobre a base do modelo de Marx, da dialética de investigação e a apresentação, na qual a filosofia orientava a investigação científica social e era, por sua vez, modificada por esta. Os teóricos de Frankfurt, ao longo de suas trajetórias, cada um à sua maneira, foram críticos também da burocratização soviética. Principiaram seus trabalhos investigando o fracasso da Revolução de 1919 e o movimento operário alemão do período. Os trabalhos críticos sobre o positivismo no marxismo passaram a identificar nessa ideologia marxista que acreditava no desenvolvimento das forças produtivas, um alinhamento com a concepção burguesa de história que identifica mecanicamente o desenvolvimento
técnico como o progresso inevitável da sociedade, como se a modernidade fosse necessariamente um estágio para o processo revolucionário e para a emancipação. A teoria crítica, ao contrário, interpreta o desenvolvimento técnico das forças produtivas como uma expressão daquilo que define como a racionalidade instrumental, que nada mais é do que um mecanismo de dominação dentro da relação da racionalidade humana, como conhecimento do mundo que nasce da razão, como princípio absoluto, mesmo que esta leve à destruição, controle e exploração da natureza. Essa racionalidade levada a seu limite transforma-se em seu inverso, uma espécie de racionalidade ou irracionalidade exemplificada na dominação do homem pelo homem, no genocídio, na guerra e no massacre. Principais pensadores da Escola de Frankfurt. Vejamos a seguir então algumas informações a respeito dos seus autores e as suas devidas investigações. Max Horkheimer, 1885 a 1973. Ele estudou literatura e viveu em Bruxelas e Londres até a criação do Instituto de Pesquisa Social. Horkheimer foi diretor da Escola de Frankfurt, responsável pelos arquivos da história do socialismo e do movimento operário. Depois dirigiu a experiência de exílio da escola na Inglaterra e em Paris. Theodor Adorno, 1903 a 1969. Judeu e oriundo de uma família de músicos, Adorno estudou música e filosofia em Viena. Em Frankfurt, se encontrou com Horkheimer e passou a ser membro da Escola de Frankfurt. E com a ascensão do nazismo, passa a lecionar exilado nos Estados Unidos. Entre os assuntos abordados, disserta sobre o que denomina indústria cultural, que seria o veículo principal de introjeção da ideologia capitalista. Suas reflexões partem principalmente de sua experiência em território estadunidense que, apesar de não viver como países europeus da época, sob um regime ditatorial, condicionava comportamentos sociais a partir das especificidades do avanço do consumismo e do individualismo. Walter Benjamin, 1882 a 1940. Judeu, nasceu e estudou filosofia em Berlim, depois seguiu para Freiburg, onde desenvolveu suas teses sobre a crítica romântica e o drama barroco alemão. Mesmo exilado em Paris, integrou a Escola de Frankfurt de 1933 a 1935. Tudo indica que ele tenha cometido suicídio na fronteira da Espanha quando, fugindo da guerra, se deparou com a polícia nazista. Benjamin escreveu principalmente sobre a estética e política, aspectos relegados pela tradição marxista imediatamente anterior. Estudou com especial atenção o impacto do desenvolvimento técnico na era da capacidade de reprodução em escala industrial das obras artísticas. Segundo o autor, reproduzir uma imagem infinitas vezes, fotografia, por exemplo, e mesmo capturar imagens em movimento e exibi-las em todas as partes do mundo, em salas com grandes audiências, são inovações que provocam a queda da aura das obras de arte, ou seja, elas passam a não ser mais um produto único, resultado de um processo singular autoral num determinado tempo, e sim mercadorias produzidas em alta escala como qualquer outro produto. Em um curto e famoso texto intitulado O Autor como Produtor, Benjamin aproxima os artistas dos trabalhadores em geral a partir das experiências de ruptura com o capitalismo, refletindo sobre a movimentação e a cooptação cultural presente nas grandes guerras, afirma ele. Abre aspas. Eis a estetização da política como a prática o fascismo. O comunismo responde com a política ou a politização da arte. Marcuse, 1898 a 1979, também nascido em Berlim, filho de uma família de judeus assimilados, foi filiado ao Partido Social Democrata Alemão em 1917 e 18 e participou do Conselho de Soldados durante a Revolução Alemã, 1918 a 1919. Entre os anos de 20 e 30, estudou filosofia com Heidegger em Freiburg, até o momento em que seu orientador adere publicamente ao nazismo. Marcuse rompe com Heidegger e torna-se um dos especialistas do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Se você gostou do vídeo, do podcast, deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, eu agradeço desde já, fico por aqui e até o próximo. Tchau, pessoal, e até mais. Fui!